Então, só relembrando, né, o que a gente conversou nos nossos dois primeiros encontros, né, a gente começou a falar do título, é, do título dos crimes contra a família, né, e tratou do capítulo 1, certo, desse título sétimo, que seria os crimes contra o casamento. Então, a gente viu o que era o crime de bigamia, né, viu a necessidade de haver a formalização do casamento, viu que a gente não poderia, por exemplo, fazer analogia com o Instituto da União Estável, pois essa analogia seria analogia em Malaparte, dessa forma não sendo possível no direito penal. Então, a bigamia, a gente viu também que tem duas modalidades, né? Tem a bigamia própria e a imprópria. A própria, a do caput, a imprópria do parágrafo 1º, que seria a bigamia do solteiro, que casa com alguém na condição de casado, sabendo, né, dessa condição, né, tendo conhecimento dessa condição. Em seguida, a gente viu o crime de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento, que é uma conduta que tem um conteúdo fraudulento, ou seja, a indução a erro, né? O agente coloca o outro, né, o cônjuge enganado em uma situação diversa, né, da realidade, né? Faz com que ele tenha uma percepção diversa da realidade, que isso quer induzir a erro, ou a conduta de ocultar, né, o impedimento. O impedimento, a gente viu, tanto o impedimento quanto erros essenciais, eles estão no Código Civil, o impedimento no artigo 1521 e os erros essenciais no artigo 1557, fazendo com isso que esses tipos penais que se remetam ao Código Civil sejam classificados como tipo penal, nova penal em branco, nesse caso especificamente homogênea, haja visto que tanto o Código Civil quanto o Código Penal têm a mesma hierarquia, né, normativa, certo? E aí a gente viu também que no 236 a gente tem duas particularidades únicas que estão no parágrafo único. Primeiro é em relação à ação penal, que é o único caso de ação penal privada personalíssima, né? Só quem pode intentar a ação é o contraente. Na falta do contraente, por exemplo, se ele morre, não é possível prosseguir com a ação penal. E uma condição de procedibilidade especial, que é o trânsito em julgado da sentença que anula o casamento pelo impedimento, né, ou por erro. Então, só pode haver ação penal após esse trânsito em julgado. Ainda nos crimes contra o casamento, a gente viu o conhecimento prévio de impedimento. Pelo que eu percebi, né, nas dúvidas que me chegaram, parece que a maior dificuldade era entender a diferença entre o 237 e o 236. Então, o 237, pessoal, não tem o fator induzir a erro ou ocultar o impedimento. Ele não tem esse fator fraudulento. É só o conhecimento, né? Conheceu, não induziu, não ocultou o erro essencial, aí nós estaríamos diante do 237, não do 236. É basicamente isso. Foi uma dúvida que surgiu, eu respondi ontem mesmo no grupo do WhatsApp, mas é basicamente isso, certo? Obviamente que a questão de impedimento do 237
e do 236, esse impedimento não pode ser casamento anterior, porque casamento anterior configura o 235, que é a bigamia. Aí, por fim, nós temos dois tipos penais que tratam de simulação, né? Um da simulação do próprio casamento, que é o 239, e outro da simulação de autoridade para a celebração de casamento. Observando que esses dois tipos penais, eles são expressamente subsidiários, então eles só vão ser utilizados se você não conseguir configurar a conduta do agente em situações mais graves, como é o caso, por exemplo, do artigo 171, o estelionato, certo? Então, esse foi o conteúdo do capítulo 1, né, fazendo assim um breve resumo do que foi visto para a gente, para que haja contextualização, né, sempre das nossas aulas, eu sempre faço isso, né, tipo série, né, anteriormente em Direito Penal 3, né, para que a gente saiba do que está falando, né. Ok? E encerrou o capítulo 1. Pois o artigo 240 ele está revogado desde 2005, né, obviamente. A conduta outrora prevista no 240 não é mais crime. É só por curiosidade, seria o adultério, né? E a gente dá início, pessoal, a um novo capítulo, que são os crimes contra o estado de filiação. Então, nós vamos ter 3 artigos aí que vão tratar especificamente da proteção da família, no particular, esse estado de filiação. Então, a gente primeiro tem que entender qual é a objetividade jurídica desse capítulo, né? O que vem a ser estado de filiação? Então, estado de filiação seria esse vínculo existente entre pais e filhos, né? A relação de parentesco em linha reta de primeiro grau. Então, linha reta em primeiro grau, ascendente seria o filho em relação ao pai, descendente, pai em relação ao filho. Ou aqui seria isso, a filiação natural, né, pessoal? Ou a relação socioafetiva entre pais e filhos adotivos, ou advindos, né, de outros meios, né, como a inseminação artificial, fertilização in vitro, né, que seria as questões de filiação civil. No plano jurídico, pessoal, o próprio artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, não traz qualquer distinção entre essa questão da filiação. Então, nós não temos diferença entre filhos, né, quer sejam eles com esse status de filiação civil ou filiação natural. Tudo é filho. Então, o valor protegido, né, o bem jurídico protegido, seria exatamente esse vínculo jurídico e socioafetivo entre pais e filhos. E aí, tanto há esse vínculo e tanto há responsabilidade de pais em relação a filhos e filhos em relação a pais, viu? Isso é uma via de mão dupla. O primeiro tipo penal a gente vai ver que é bem simples, certo? Nós não teremos grandes discussões. Ainda continuando, o que seria o registro de nascimento inexistente, o artigo 241. Talvez o mais complexo dele seria o artigo 242, que nós vamos ter 3 crimes diversos, certo? Então, no mesmo artigo, nós vamos ter o parto suposto, o registro de filho alheio como próprio e a supressão ou alteração de direito inerente ao estado civil de recém-nascido. E, por fim, a gente vai ter o tipo penal, né, que criminaliza a conduta de sonegação de estado de filiação, que seria o artigo 243. Só para alertar vocês, né, eu acho que eu já comentei com vocês a questão
prejudicial, certo? Que é questões de Estado Civil. Então, toda questão de Estado Civil que está sendo discutida na esfera civil, ela é prejudicial ao processo penal, certo? O que isso quer dizer, né? Já que vocês ainda não estudaram processo penal. Isso quer dizer que o processo penal ele tem que ficar suspenso, certo? Enquanto se resolve a questão no direito civil. Então, por exemplo, nós estamos tratando aqui de crimes contra o estado de filiação. Então, se houver discussão acerca da filiação no direito civil, né? Por exemplo, uma ação de reconhecimento de paternidade, enquanto não houver, enquanto não houver a resolução dessa questão no direito civil, todos os processos penais que se referem àquela paternidade, àquela filiação, eles têm que ficar suspensos. E aí, essa questão da suspensão de processo, e isso vale para qualquer tipo de suspensão, é importante a gente salientar a súmula 415 do STJ, que é o período de suspensão. Por quanto tempo um processo pode ficar suspenso? Né? Então, a súmula 415 responde isso. Então, o período de suspensão de um prazo prescricional é regulado pela pena máxima combinada ao tipo penal. Então, só para, por exemplo, o, o 241, a pena máxima é 6 anos, né? Então, o período de prescricional de uma pena de 6 anos deixa eu ver, é o artigo 109 que traz isso, é de 12 anos, né? Então, no inciso 3 do artigo 109, vocês veem isso, que o período prescricional seria de 12 anos. Então, só a título de exemplo, no artigo 241, que é o primeiro tipo penal que a gente vai ver, né? Esse período de suspensão do processo, aguardando se resolver questões cíveis, né, é de 12 anos. A partir de 12 anos, quer seja resolvido ou não, começa a contar a, a prescrição. Né? Então, são mais 12 anos. É como se a gente contasse o tempo de prescrição em dobro. Né? Então, após 24 anos, 12 anos esperando resolver essa questão civil e mais 12 anos começando a contar o período prescricional, teríamos aí a impossibilidade de se resolver questões referentes aos crimes contra a família. Só um detalhe, pessoal, também que se refere à prescrição. Porque a prescrição de crimes que se refere a registro civil, elas começam a contar não a partir do fato, certo? Então, se a gente observar aí, promover no registro civil a inscrição de nascimento inexistente, então, se uma pessoa registrou alguém que nunca existiu há 10 anos, certo? E nunca ninguém teve conhecimento, ainda não começou a contar o período prescricional. Então, se a partir do momento da publicidade desse fato, do conhecimento desse fato, né, vamos supor que começou hoje, né, ficaram sabendo que esse registro se amoldava ao tipo penal do 241, ou seja, era um registro de alguém que nunca nasceu. Então, somente a partir de hoje, mesmo que isso tenha sido feito há 10 anos, é que se começa a contar esse prazo prescricional, porque esse crime envolve registro civil, né? Um registro de nascimento é um registro civil. Essa regra, vocês também estudarem Penal 1, está no artigo 111 do Código Penal. Então, vamos logo passar a análise do tipo penal
em do primeiro tipo penal, na espécie desse capítulo 2, que seria promover no registro civil a inscrição de nascimento inexistente. Então, é muito simples, né? Que não tem nada, nem o que eu comentar, porque a norma é autoexplicativa, né? Então, a conduta aqui que é tipificada é a conduta de alguém que, que se dirige até um cartório de registro civil e aí promove o registro de alguém que nunca nasceu, certo? Ou um natimorto, né? Aqueles, o que popularmente diz, né? Que nasce morto, né? Se é morto, não chega a nascer, né? Então, é simplesmente isso. Então, a gente já passa a análise dos principais elementos do tipo, né? Então, como objeto jurídico, nesse tipo penal, a gente continua ainda dentro do título dos crimes contra a família, agora, especificamente, tratando do estado de filiação. Ou seja, então, envolve a família, e aí, no caso, nós temos a questão de registro de nascimento, de registro civil. Então, o que se protege aqui é a questão da confiança, né, a fidúcia desse registro civil, no que toca ao registro de nascimento. Né? Então, é a isso que se refere esse bem jurídico que o 241 tutela. Em relação ao tipo objetivo, nós vamos ter o verbo promover como ação nuclear. E observe, né, pessoal, se alguém promove um registro de nascimento inexistente, certo? Esse alguém, ele age com a conduta de falsidade, né? Então, nós vamos ter ou falsidade ideológica ou falsidade documental, certo? Obviamente que, da forma que se é cobrado hoje em dia, para o registro de nascimento, eu não sei quantos de vocês já registraram filhos, mas eu até agora já registrei 4, né? Então eu sei mais ou menos o que é exigido. Então, existe um documento os hospitais expedem, né? Ou muitos deles já têm cartórios que funcionam dentro, então já fazem o próprio registro lá dentro, ou expedem esse documento chamado Declaração de Nascido Vivo. Obviamente, em relação à falsidade ideológica, fica cada vez mais difícil, pois falsidade ideológica, como a gente vai ver mais na frente, nos crimes contra a fé pública, é a conduta de quem faz o outro lança informação falsa em documento público ou particular, ou faz com que uma outra pessoa pratique essa conduta. Então, como hoje em dia é exigido um documento, né, expedido pelo hospital, a conduta de falsidade ideológica ela é pouco comum. Eu não posso dizer que não aconteça. Por exemplo, em locais mais longínquos, no interior, aqueles cartórios que funcionam lá no meio do mato, né? Eu não posso afirmar que não ocorra, mas é de difícil configuração. Agora, em relação à falsidade material, que aí sim é a adulteração física do documento, essa certidão de nascido vivo pode ser forjada, né? E isso pode ser utilizado para fazer com que o sujeito pratique o artigo 241. E aí, no caso, a gente tem o mesmo raciocínio que a gente já fez para o conflito aparente de normas do crime de falsidade e o crime contra a família, né? Então, há o crime de falsidade até o momento anterior ao início da execução do crime contra a família. A partir do momento do início da execução, como a falsidade é meio, né, a gente utiliza o princípio da consunção para resolver esse eventual, né, esse aparente conflito de normas. Certo? Tem alguns doutrinadores, né, que
que contam alguns fatos assim, históricos interessantes de por que ainda temos grande número de registros civil de gente que não existe ou falso, né? Então, eles contam que no passado, né, em campanhas eleitorais, os candidatos passavam de porta em porta, efetuando o registro de nascimento, né? Então, não tinha muito esse controle formal, né? E daí, talvez, a época do legislador de 1940, né, ser algo mais usual, né? Ok? Mas não há dificuldade para entender isso. Aqui não existe a pessoa. Quanto ao sujeito ativo, pessoal, aqui a gente tem crime comum, né? Qualquer pessoa pode realizar essa conduta, qualquer pessoa, em tese, né, pode chegar no cartório de registro e efetuar esse registro de pessoa que nunca existiu. E quanto ao sujeito passivo, nós temos aí, no que se refere a essa questão de confiabilidade do registro civil, especificamente no que se refere aos nascimentos, o sujeito passivo é o Estado, né? Obviamente, se alguém consegue lavrar um registro de civil atribuindo, por exemplo, a paternidade a uma outra pessoa, né, de alguém que nunca existiu, aí nós temos secundariamente, de forma imediata, de forma distante, né, esse pai ou mãe que foi colocado, né, sem o seu conhecimento nesse registro de civil. Em relação ao elemento subjetivo, pessoal, nós não temos nenhum especial fim de agir. Basta que haja o dolo de registrar um filho que nunca nasceu. Então, a gente pode, por exemplo, citar como exemplo a pretensão de adquirir algum benefício, né? Por exemplo, constar alguém como dependente em declaração de imposto de renda ou benefício assistencial, né, do governo. Então, não, mas não há exigência para, quanto ao elemento subjetivo, para qualquer especial fim de agir. É o dolo genérico. E o momento consumativo é exatamente quando o sujeito ativo promove o registro de nascimento que não ocorreu. Então, quando há formalização desse fato, né, que é inverídico, esse fato que é falso, no cartório. Sendo que é possível, sim, é admitido a tentativa nesse caso, certo? Pois a conduta é plurissubsistente, né? Se nós observarmos, né, imaginarmos a conduta de quem se dirige até o cartório, né? Se apresenta como pai ou mãe de de alguém que nunca nasceu e começa a formalizar. Então, até o momento em que não há o efetivo registro, né, nos livros dos cartórios, não há consumação. Então, pode ser interrompido por circunstâncias alheias à vontade do agente. Por exemplo, se o oficial do cartório percebe que o documento apresentado é falso. Certo? Então, perfeitamente possível. E quanto à ação penal, ela é pública incondicionada. Talvez dos três tipos penais que nós temos nesse capítulo segundo, né, dos crimes contra o Estado de filiação, esse aqui seja o mais simples. Esse não tem grande problema quanto a isso, não. Quanto ao entendimento disso, não. Quanto ao registro de nascimento inexistente e prescrição, esse comentário eu levei para o início, né? Então, só repetindo, passa a contar o período prescricional não no momento do registro, mas assim e sim do momento em que se torna pública
a falsidade do registro e se houver qualquer questão prejudicial, né, aí há uma suspensão do prazo prescricional por igual período, né? No caso, como a pena máxima e abstrata é 6 anos, nós vamos ter o prazo prescricional, observando aquela tabelinha que tem lá no artigo 109 da parte geral do Código Penal. Esse período prescricional seria de 12 anos. Bia, o caso do registro seja feito por uma pessoa que não é pai, mãe da criança. A criança existe, no seu exemplo? Se ela existe, então não é esse crime, certo? Então, se a criança existe, nós temos aí o artigo 242, né, que é o parto suposto, supressão ou alteração de direito inerente ao estado civil de recém-nascido. Ok? Eu vou explicar o artigo, ok, Bia? E se persistir a sua dúvida, você me avisa, tá bom? Então, se a criança existe, não é o 241, e sim o 242. Então, vamos para a explicação do artigo para ver se tira sua dúvida. Pessoal, antes de começar a explicar o artigo 242, deixa eu fazer uma pequena retrospectiva aqui sobre classificação de crime. Então, a gente fala em elementares do tipo, e cada elementar comporta uma série de classificações, né? Então, por exemplo, sujeito ativo, o crime é comum, é próprio. E aí, quanto ao núcleo do tipo, né, a gente tem os chamados crimes uninucleares ou plurinucleares. Então, um tipo uninuclear quando ele tem apenas um verbo. E um tipo penal é plurinuclear quando ele tem mais de um verbo. Ou seja, quando há previsão de conduta múltipla. Por isso que esses crimes são chamados também de crimes de ação múltipla. Ocorre que dentro dos crimes de ação múltipla, a gente ainda tem a classificação dos crimes que são chamados de crimes múltiplos alternativos e os crimes que são chamados múltiplos cumulativos, né? Isso vocês devem ter visto em Direito Penal 1. O que é um crime múltiplo alternativo? É um crime que tem vários verbos, mais de um verbo, né? 2 ou mais verbos, mas que, se as condutas previstas por cada um dos verbos forem praticadas em um mesmo contexto fático, só haverá um crime. Por exemplo, o crime de tráfico de drogas, né, que é fornecer a droga para terceiro. Então, tem lá, armazenar a droga, ter em depósito, fornecer para terceiro, vender, tudo separado por vírgula. Isso quer dizer que se a pessoa tem em depósito, armazena, vende para terceiro, né, ou seja, a conduta dele adentra mais de um dos verbos, sendo dentro do mesmo contexto fático, ele vai responder só por um crime. Acontece que existem crimes que são chamados de múltiplos cumulativos, que têm mais de um verbo, e que, quando o sujeito ativo adentra, né, pratica o fato que é expresso no verbo, em mais de um dos verbos, ele vai responder por vários crimes. Uma dica, né? Se os verbos são separados por vírgula e depois tem ou, né? Fazer isso, vírgula, isso ou aquilo. Isso indica que o tipo é múltiplo alternativo. Quer dizer que
Não importa quantas condutas sejam praticadas, né? Condutas representadas pelos verbos em questão, o sujeito ativo responderá apenas por um crime. Mas se os verbos, né, eles são separados por ponto e vírgula, isso é uma dica, né, pessoal? Isso quer dizer que o legislador quer que o sujeito ativo seja punido mais de uma vez. Então, para que eu estou com essa lenga-lenga toda, né? Esse discurso sobre tipos mistos? Porque se nós observarmos a redação do artigo 242, nós vamos ter a seguinte: dar parto alheio como próprio. Aí tem ponto e vírgula. Então, nós vamos ter aí o verbo dar, o primeiro verbo. Registrar como seu filho de outro. Ponto e vírgula. Então, nós vamos ter aí um segundo verbo, registrar. Aí tem ocultar recém-nascido ou substituí-lo. Mais dois verbos, ocultar e substituir, né? E aí dando sequência, suprimindo ou alterando direito inerente ao Estado Civil. Então, nós temos 4 verbos aí, pessoal: o verbo dar, o verbo registrar, o verbo ocultar e o verbo substituir. Que, se vocês perceberem, o que separa a expressão iniciada pelo verbo dar e registrar é um ponto e vírgula. Então, são condutas diferentes. Então, quem dá o parto alheio como próprio e depois registra como seu filho de outrem, pratica 2 condutas e vai responder pelo crime 2 vezes. Assim se dá com o ocultar ou substituir o recém-nascido. Então, quem dá, registra, oculta ou substitui, pratica 3 crimes. Os crimes. Pessoal, só um momento. Vocês estão me ouvindo bem porque a Carolina está reclamando do áudio. Tá tudo certo, professor. Tá, né? Só um minuto que eu vou pedir aqui para ela sair da sala e entrar novamente. Porque aí, se sair e entrar novamente, não funcionar, o problema é no equipamento dela, né? Vamos lá, dar continuidade, né? Então, são condutas que são cumulativas. Então, pode haver que a pessoa responda pelo 342 por 3 vezes em concurso material. A pessoa deu o parto alheio como próprio, depois foi lá e registrou o recém-nascido. 2 Professor, crimes. Oi, Lucas. tem algum outro crime que a gente já estudou, deveria ter estudado que isso acontece também? Tem, Penal 1 ou 2? tem. Qual? Rapaz, agora tu tá exigindo demais de mim, né? De eu lembrar. Peraí. Mais penal 2? Sim, tem. Eu procuro já um aqui e dou um exemplo, tá? Deixa eu só ver se eu lembro. Se eu não lembrar, eu procuro. Certo? Mas alternativo, com certeza. Certo? Alternativo, esses que são múltiplos com mais de um verbo e que são ou, né? Separado por ou. Aí, Não, com mais de um verbo, sim. Eu falo que ele seja punido mais de uma vez no que mesmo ele artigo. seja múltiplo Concurso material. cumulativo, né? Isso. Certo. Eu vou tentar lembrar aqui de algum e te respondo, porque Tranquilo. aí tu foi cruel comigo, né? Mas eu vou tentar. Oh, deu certo, né, Carolina? Oh, que bom. Vamos lá. Agora observem, pessoal, que o verbo, na parte final do tipo penal, ocultar e substituir, são 2 condutas também. Mas elas são alternativas, né? Elas são separadas pelo ou, né? Então,
Se a pessoa oculta e depois substitui, aí não são dois crimes, só são um. Né? Isso é só relembrando aqui o penal 1, né, que vocês deveriam ter estudado isso. Tranquilo, pessoal? Ficou clara essa questão do que é um tipo múltiplo alternativo ou múltiplo cumulativo? Então, vamos para frente. Então, vamos analisar a primeira conduta. Dar parto alheio como próprio. Uma perguntinha, pessoal, básica, em relação ao sujeito ativo. Como é que se classifica esse crime, essa primeira parte aí? Vamos lá. É crime próprio ou comum? Vamos lá, pessoal. Dar parto alheio como dar parto alheio como próprio. Exatamente, pessoal, vocês estão certos. Só quem pode realizar é a mulher. Obviamente, só quem pode dar à luz, né, parir, é a mulher. A ciência evolui muito, mas ainda não chegamos ao ponto, né, do homem parir, certo? E eu espero, peço a Deus, todo dia que se chegar a essa evolução, eu não quero mais estar vivo para ver, não, porque deve ser algo ridículo, né? Mas é isso mesmo, dar parto alheio como próprio. E aí, como é que ocorre essa conduta? Essa conduta é uma conduta formal. Basta ela apresentar um filho de outra pessoa como seu, sem nenhuma formalização, certo? Sem registrar, porque o registro vem depois. Então, a pessoa chega em casa e com a criança e diz que é filho sua, nasceu do próprio ventre, né? Vocês que são noveleiros, né, devem lembrar da novela Por Amor, que tinha lá a Regina Duarte e a filha dela, e elas tinham um filho na mesma noite, né? Na mesma data. E ela percebia que o filho dela tinha morrido, e para que a filha, né, que também tinha dado à luz no mesmo momento, não sofresse com a morte ela percebeu que o filho dela tinha morrido, não, que o neto dela, né, que filho da filha dela. E ela troca os bebês, né? Então, esse é um exemplo de dar parto alheio como próprio. Então, ela deu o parto do natimorto como seu, né? E em tese, estaria praticando esse crime. Obviamente, a filha dela, sem ter o conhecimento, criando o irmão como filho, não praticaria crime, né? E, aliás, fica aqui também a dica, pessoal, que o crime é dar parto alheio como próprio. Dar parto próprio como alheio não é crime, ou seja, a mulher tem o bebê e diz que é filho de outra pessoa. Então, essa situação é atípica, certo? Tranquilo? A segunda conduta, pessoal, e aí vem a resposta da pergunta anterior, que em relação, se a pessoa
registra alguém que não é filho. Então, seria a segunda hipótese, né, do artigo 242, registrar como seu filho de outro. Então, registrar como seu filho de outro, a diferença que nós temos dessa conduta com o 241 é simplesmente a existência da criança. Então, no 241, há uma criança inexistente. Aqui não. Aqui existe a criança, só que a criança não é sua filha. É exatamente o que a Ana Gabriela está dizendo. É o que se chama de adoção à brasileira. Então, a adoção à brasileira é esse tipo de situação em que as pessoas não querem passar pelo processo, né, de adoção, que é um processo, apesar de, em termos de justiça, ser um processo célere, né, demora só um ano e meio, 2 anos, e não quer passar por isso e simplesmente vai ao cartório e declara que o filho é seu, né? Vocês já devem ter ouvido muitos casos dessa situação, né? Então, principalmente no interior, né? Acontece muito, a pessoa cria o outro como se fosse filho, certo? Mas isso é crime, certo? E é o que doutrinariamente se chama de adoção à brasileira. Observem, só para reforçar, se a mulher apresenta o filho como seu, né, ela já está dando o parto alheio como próprio, ela já praticou um crime. Aí ela se dirige até o cartório de registro civil e registra a criança como seu filho. Ela está praticando outro crime, né? Nós temos aí a prática do artigo 242 em concurso material, porque são duas condutas totalmente distintas, né? Então, a primeira conduta do verbo dar é simplesmente apresentar a criança, enquanto com a segunda conduta, não. Há formalização no cartório de registro civil, certo? Vocês, quem aqui, né? Só uma pequena enquete aí no chat. Quem já teve conhecimento de algum caso desses, de adoção brasileira? Só botar aí sim ou não, só para eu ver aqui. Então, ó, a maioria que até agora só a Carolina que não teve conhecimento, certo? O Gustavo também não, mas várias pessoas sim. Aí você fica perguntando, mas é crime e a pessoa pode ser punida? Olha, pessoal, fiquem atentos com o parágrafo único, certo? Se o crime esse parágrafo único ele tem dupla natureza jurídica. Se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza, né, a primeira natureza jurídica desse é, é um privilégio, né? Então nós saímos da reclusão de 2 a 6 anos para uma detenção de 1 a 2 anos, passa a ser um crime de menor potencial ofensivo. E a outra hipótese é de perdão judicial, né? Podendo o juiz deixar de aplicar a pena. Então, a maioria, a maioria dessas pessoas, né, que praticam essa conduta, obviamente tem uma motivação nobre. Lívia continua, né? Porque a questão aqui não é o filho é a vítima secundária. A pergunta da vítima é se acontecer com maior de 18 anos e ele autorizar. Porque a primeira proteção aqui é a fidúcia, né, do registro civil. O registro civil vai ser falso, né? Então, continua a ser crime. Essa reconhecida nobreza, Ana Gabriela, seria a motivação, né? Então, vamos dar exemplo. A pessoa registrou o filho alheio como próprio porque a família natural daquela criança
estava em uma situação de miséria, não poderia criar a criança. E aí foi oferecida a criança e a pessoa assumiu como seu filho, realmente. Então, esse é um motivo nobre, né? A questão de retirar um recém-nascido de uma situação de miséria. Então, seria o que motiva a pessoa. Obviamente, se a motivação não for nobre, por exemplo, vai criar criança para servir de empregado, né? Obviamente, não haveria a possibilidade de ser reconhecido a hipótese do parágrafo único. Certo? Tranquilo? Então, isso que seria a reconhecida nobreza. Essa reconhecida nobreza, pessoal, a gente pode até observar nas duas primeiras hipóteses, né? Dar parto alheio como próprio e registrar como o filho de outro. Agora, na terceira hipótese, que seria ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando direito inerente ao Estado civil, certo? Em tese, é bem subjetivo. Deixa eu só voltar aqui, pessoal, porque vocês podem não estar acompanhando o chat, que a Ana Gabriela está apontando que é algo bem subjetivo. É óbvio, sim, né? O elemento subjetivo, né, o dolo, a intenção, sempre é algo que vai estar dentro da cabeça da pessoa. Hoje nós não temos ainda tecnologia suficiente para extrair essa verdadeira intenção. Até já existem experimentos, né? Mas é realmente subjetivo. Nós vamos ter que analisar todas as circunstâncias que envolvem o caso, né? Por exemplo, vai ter que ser ouvido parentes, vizinhos, né? Se a criança é bem tratada, né? Qual foi a circunstância em que ocorreu essa situação de dar o parto alheio como próprio ou de registrar o filho alheio, realmente é bem subjetivo. Luana, a adoção brasileira é crime. A adoção brasileira é exatamente o crime da segunda hipótese do 242. Né? O que pode haver em relação a quem pratica é o que eu estou comentando acerca do parágrafo único. Né? Ou pode haver a aplicação do privilégio, que é a parte inicial do parágrafo único, ou pode haver o perdão judicial, que é a parte final do parágrafo único. E isso como direito subjetivo do réu, né? Então, o pode, aí a gente tem que entender, lá no parágrafo único, como deve. Ok? Quanto à terceira hipótese, a gente tem um elemento subjetivo específico, certo, pessoal? Que, além de ocultar ou substituir o recém-nascido, que é a conduta, né, nós temos esse especial fim de agir, que a intenção é suprimir ou alterar o direito inerente ao Estado civil. Então, nós vamos ter o ocultar, né, no sentido de esconder, né, e o substituir no sentido de trocar uma criança por outra. No caso desse especial fim de agir, né, que é prejudicar um direito inerente ao Estado civil, a gente pode citar como exemplo um irmão, né, que pega o seu irmão recém-nascido e oculta, né, abandona ele. Obviamente não pode estar dentro daqueles casos de perigo individual que vocês estudaram no semestre passado, de forma a que ele continue a ser o seu único herdeiro. Então, a motivação dessa ocultação, ela afeta esse direito sucessório do recém-nascido, né? Então, que é um direito sucessório, é um direito inerente ao Estado civil. Então, seria um exemplo dessa terceira hipótese. Só ressaltando que o ocultar e substituir,
eles se apresentam de forma alternativa, mas eles em conjunto, ocultar e substituir, se apresentam de forma cumulativa em relação ao verbo registrar e ao verbo dar. Tranquilo até agora? Esse é o tipo penal que é mais complexo porque ele traz vários crimes, né? Não que seja de difícil entendimento, mas porque tem mais de uma situação, né? Então, quanto aos principais elementos do tipo, nós vamos ter a família, o estado de filiação, também no caso da segunda hipótese, né, da adoção brasileira, a questão da fé pública no que se refere à fidúcia, né, dos registros civis, especificamente aí o registro de nascimento. Quanto ao tipo objetivo, né, ele é misto cumulativo, como eu acabei de falar, em relação ao verbo dar, registrar e em conjunto ocultar e substituir, e ele é alternativo em relação aos verbos ocultar e substituir. Com relação ao sujeito ativo, observar que nós só temos uma figura que classifica-se como crime próprio, que é a primeira, né, o dar parto alheio como próprio, exatamente porque somente a mulher pode dar à luz, enquanto que os demais classificam-se como crimes comuns, enquanto o sujeito ativo. E quanto ao sujeito passivo, continuamos aí tendo o Estado como principal sujeito, né, passivo, e, obviamente, de forma secundária, nós temos pessoas que são prejudicadas, por exemplo, os próprios filhos que lhe foram negados a filiação natural, né, os pais verdadeiros, né. E quanto ao elemento subjetivo, né, nós temos o dolo genérico, né, não tem finalidade específica, a não ser na terceira hipótese. Na terceira hipótese, nós temos a finalidade específica de prejudicar o direito inerente ao Estado Civil, como o exemplo que eu dei, a questão do direito sucessório, né? E aí a gente já viu que o parágrafo tem... Oi? Seu microfone está só chiando. Tá? Você está apertando, não sei, parece que você está apertando alguma coisa. Não, eu estou usando o microfone do próprio notebook. Pode ser a minha internet que esteja falhando. Mas está incompreensivo ou dá para suportar? Fica uma batucada direto, não dá para entender o que você está falando. Parece que o senhor está abrindo o papel do bombom. Tá estranho. Mas enfim, pode continuar, professor, pode continuar. É porque eu posso sair e entrar novamente da sala, né? Mas aí eu tenho medo do que isso possa ocasionar, né? Porque como eu que abri a sala, né? Eu não sei se eu sair eu não derrubo todo mundo. Né? Vamos ver aqui o que eu posso fazer. Deem só um tempinho que eu vou pegar um microfone para ligar. Pega um fone de ouvido, professor. Eu vou fazer isso. Só dá um tempinho aí que eu não demoro nada. Vamos lá, pessoal.
Melhorou? Certo, eu coloquei o microfone externo aqui. Vamos ver se dá para... Então vamos lá, vamos continuar aqui, ver se eu lembro, né, onde é que eu parei. Sim, eu estava falando que já tinha comentado a questão do parágrafo único da dupla natureza jurídica do artigo 242, que é direito subjetivo, e do réu, né? Então pode haver tanto o privilégio quanto o perdão judicial. Eu ia comentar outra coisa, que eu perdi aqui e eu não estou... A Ana Gabriela, que estava falando da questão do elemento subjetivo, né? Era isso? Era a Ana Gabriela? Eu lembro aqui que Ana Gabriela era o nome da minha melhor amiga de faculdade. Quando eu falo de elemento subjetivo ser o elemento livre, a especial fim de agir, a dolo específico, né? Porque não é só ocultar ou substituir o recém-nascido. Ocultar e substituir tem que ser com a intenção de suprimir o direito inerente ao Estado Civil. Ok? Ficou claro? Então, quando eu comento essa questão, algum aluno levanta a questão da dificuldade de trabalhar o elemento subjetivo, eu sempre recomendo um filme que talvez vocês já tenham até assistido. É um filme que trata do pré-crime, né? Que é o Minority Report. Certo? Então, o Minority Report, ele trata essa questão do elemento subjetivo e do pré-crime, né? Nesse filme, existiam os pré-cognites, né, que eram pessoas que tinham uma paranormalidade e que eles conseguiam antever a conduta antes do agente praticá-la. Então, a força policial agia antes do cometimento do crime. Obviamente é um filme de ficção e que o nosso direito não admitiria tal situação porque seria apenas a fase de cogitação, né? Dentro do iter criminis, nós teríamos aí a cogitação, os atos preparatórios, é exatamente com Tom Cruise, Carlos, e o momento consumativo. É um filme bem bacana, né? Apesar de longo, acho que tem umas 20 horas de duração. Não, mas pelo menos umas 3 tem. E assistam para vocês verem o quanto é difícil. Eu não vou dar spoiler, mas vocês veem até com a questão dos pré-cognes, até com isso a dificuldade de se chegar à conclusão do elemento subjetivo, o mais complexo. Então, um documentário chamado Justiça, que ele acompanha a vida de alguns profissionais da área do direito. Ele acompanha a vida de um defensor público, a vida de um promotor de justiça, de juiz. E aí tem um juiz que é professor, e ele fala do elemento subjetivo. Ele fala isso, né? O elemento subjetivo é muito complexo. Aí ele dá o exemplo do tráfico de drogas, né? Como é que eu
sei que uma pessoa que está portando droga, ela está portando para uso próprio ou para fornecer a terceiro, né? Somente pelas circunstâncias. E aqui no Brasil, às vezes, pelo CEP, né? Ou pela cor. Mas é isso mesmo, Ana Gabriela, é muito complicado essa questão do elemento subjetivo. É muito, muito complexo. Acho bom quando a gente está com essas aulas online, né? Tem vantagens, né? Porque a proatividade, né? Agradecer aqui ao Carlos, que indicou o elenco do filme, e o Gabriel, que indicou o tempo do filme, 2 horas e 26 minutos, e a Fernanda, que indicou que o documentário Justiça tem na Globoplay. É bacana essa participação de vocês. De certa forma, apesar de ter esse distanciamento, né, talvez as pessoas se sintam mais à vontade, né? Às vezes o que, de certa forma, constrangia, né, de perguntar em sala de aula, às vezes se sentem mais à vontade. Mas vamos continuar. Em seguida, pessoal, nós temos a sonegação do estado de filiação, certo? Que nós vamos ter... Aí o cuidado que vocês têm que ter em relação ao 243 é a não confundir com a parte final do 242. Porque a sonegação do estado de filiação é a conduta de deixar em asilo de exposto ou outra instituição de assistência, filho próprio ou alheio, ocultando-lhe a filiação, atribuindo-lhe a outro, com o fim de prejudicar direito inerente ao Estado Civil. Certo? Então, esse é o conteúdo do 243, e nós vamos ter aí a conduta de deixar, que é em um local específico, certo? Então, quando se fala asilo de expostos ou outra instituição de assistência, nós vamos ter aí, por exemplo, orfanatos. Aqui se refere a filho próprio ou alheio, e aí vocês tomem cuidado, pessoal, porque esse crime, ele é um crime comum. Então, se você na pressa de ler o artigo, você pode ler filho próprio e achar que o crime é próprio, porque só quem pode praticar são os pais. Mas não, o crime aqui é comum, porque fala em filho próprio ou alheio. Então, tanto faz o agente aqui abandonar o seu próprio filho, quanto abandonar o filho de uma terceira pessoa. Certo? E aqui também nós vamos ter o especial fim de agir, né? Nós vamos ter um elemento subjetivo específico, que é idêntico à parte final do 242. A finalidade aqui é prejudicar direito inerente ao Estado Civil também. Então, a mesma situação da parte final. Então, já passando para os principais elementos do tipo, né, que são idênticos ao artigo anterior, e aí a gente vai fazer só um comparativo desse artigo 243 com 242, parte final, porque talvez seja mais importante do que estar batendo aqui elementares desse tipo, né? Então, é crime comum, o tipo objetivo é abandonar, e aí o abandono tem que ser em instituição pública ou particular, né? No caso, orfanatos. Existe aí o tipo, o subjetivo é o dolo, tendo a intenção específica de prejudicar o direito inerente ao Estado Civil. Então, pessoal, nós temos aqui um quadro comparativo que tem 2 colunas. A primeira coluna
se refere à sonegação do estado de filiação. A segunda coluna se refere à supressão ou estado de direito inerente ao estado civil de recém-nascido, que é a parte final do artigo 242. E temos 3 linhas, que é o que nós vamos estabelecer as principais diferenças. Então, a primeira linha se refere à conduta, a segunda linha se refere ao local do abandono e a terceira linha, a finalidade da lei. Então, em relação à conduta, o artigo 243 fala em criança ou adolescente, certo? Fala em filho, na verdade, né? Então, filho, aqui, na verdade, a gente está falando de criança ou adolescente. Enquanto que a parte final do 242, pessoal, fala especificamente em recém-nascido. Então, resta aí a gente discutir o que seria recém-nascido, né? Então, vocês, quando procurarem aí nos estudos de vocês, vão, a depender do doutrinador, vocês vão encontrar uma série de conceitos distintos. Então, vocês vão ter doutrinador que entende que recém-nascido é até a queda do cordão umbilical. Vai ter doutrinador que diz que recém-nascido é até os primeiros 28 dias. Então, recém-nascido é uma expressão que não tem um conceito bem definido, certo? Mas é do que trata a parte final do 242. Em relação ao local do abandono, o artigo 243 fala especificamente em asilo de exposto ou instituição de assistência, enquanto que o 242, parte final, não fala de local, fala só de ocultar ou substituir o recém-nascido. Então, o 243 fala do local específico, né? Por exemplo, um orfanato, enquanto que o 242 não estipula esse local. Carlos, assim que separado do ventre da mãe, com certeza ele é recém-nascido, mas isso não quer dizer que em momentos depois não se possa considerar ainda. Tem gente que fala até enquanto ele está sendo amamentado. Ora, amamentado, às vezes, tem criança de 2 anos sendo amamentado, né? Então não pode se considerar dessa forma recém-nascido. Então, o mais comum é que se estabeleça aí os mais que vocês vão encontrar com mais facilidade, até a queda do cordão umbilical, que se dá aproximadamente com 8 dias, ou no primeiro mês de vida, né? Certo? Então, considerado recém-nascido ainda. E quanto à finalidade da lei, que o 243 pune o abandono da criança ou adolescente em si, apesar de ter o elemento subjetivo específico, enquanto que a supressão ou alteração de direito inerente ao Estado Civil, como o próprio nome iuris do tipo penal traz, busca mais a punir aquele que visa prejudicar esse direito inerente ao Estado Civil. Certo? Então, essas são basicamente as diferenças que vocês vão encontrar em relação à parte final do 242 e o artigo 243. Professor, Oi, Carlos. no caso desse artigo, pode acontecer o perdão judicial em alguma ocorrência ou não? Não. A pergunta é bem interessante, porque aí vai fazer com que eu comente uma posição do STF já pacífica, de tentativas de se utilizar partes de dispositivos
em outros dispositivos, né? Então, aqui nós não temos a previsão expressa no artigo 243 do perdão judicial ou do privilégio, como nós temos no 242, no parágrafo único, e a posição do STF em relação de se tentar, né, se levantar teses de que porque os tipos penais são parecidos, a gente pudesse utilizar um benefício que tem em um dispositivo no outro, alegando até que isso poderia ser uma analogia em Bonaparte, isso não vinga. Porque quando você utiliza parte de um dispositivo em outro, na verdade você está praticando uma atividade legislativa. Você está criando um novo tipo penal. E isso não é possível ser feito pelo Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário estaria entrando na esfera de um outro poder, o Poder Legislativo. Então, essa é a posição do STF em relação a você fazer tipos penais híbridos, né? Que a sua pergunta é mais ou menos nesse sentido, né? Fazer um tipo penal híbrido, eu pegar, aproveitar o parágrafo 1º do 242, e pela semelhança do 243, eu poder utilizá-lo lá. Não, isso não é possível. Isso é uma posição do STF de forma genérica, né? É fundada no princípio da separação de poderes. Ok? Beleza? Pessoal, e aí a gente encerra os crimes contra a assistência familiar e encerra os crimes contra o estado de filiação e vai passar a tratar agora os crimes contra a assistência familiar. Na verdade, pessoal, eu vou só começar, porque o artigo 244, ele é bem complexo, certo? E você tem que ter muito cuidado para não confundir o 244, né, a conduta típica do 244, com obrigações civis, como, por exemplo, prestar alimentos, certo? Você tem que saber diferenciar isso muito bem, porque de outra forma não tem nem como entender o que seria, por exemplo, o 244, que é o crime de abandono material. E aí eu gosto de levar um tempinho nesse dispositivo para que não haja dúvidas. Então, quanto ao capítulo em si, né, a parte introdutória, né, seria a proteção da assistência familiar. Então, essa assistência, pessoal, tanto faz ser assistência de pais em relação aos filhos, ou seja, dos ascendentes em relação a descendentes, como dos descendentes em relação a ascendentes, né? Então, isso seria uma obrigação intergeracional, certo? Então, até um certo ponto, você que tem um filho, você tem uma obrigação em relação a ele. Mas chega um momento da vida em que isso inverte, né? Você passa a ter a obrigação com seus pais. Então, isso está previsto aí logo no artigo 244. E aí se segue a entrega de filho à pessoa inidônea, o abandono intelectual e o abandono moral, né? Então, nós vamos ter dos artigos 244 até o 247 o conteúdo desse capítulo dos crimes contra a assistência familiar. E continuamos, né, tendo uma ancoragem constitucional, um fundo constitucional, essa base que traz a família, né, protegida pela Constituição Federal a partir do artigo 226. Né? Então, nós vamos encontrar isso no artigo 226, no 229, no 227, parágrafo 6º da Constituição Federal.
E aí, já entrando no primeiro tipo penal dos crimes contra a assistência familiar, a gente tem o abandono material. Então, nós vamos ver que, da mesma forma que o artigo 242, né, a gente classificou como crime múltiplo alternativo, o 244 também é múltiplo alternativo. Então, se a gente procurar onde é que tem os pontos e vírgulas, né, que separam os verbos, a gente vai conseguir entender isso, né? Então, teríamos aí deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge ou de filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando o pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada, ponto e vírgula. Então, nós temos aqui a primeira conduta. A segunda conduta, deixar sem justa causa de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo. Então, nós temos o verbo deixar duas vezes e que, se praticados as duas condutas, como o tipo é múltiplo cumulativo, o sujeito estará praticando duas vezes o crime de abandono material. Ok? Só observações também, relembrando classificação de crime que vocês estudaram no Direito Penal 1. Então, nós temos crimes comissivos e crimes omissivos. Nós temos crimes omissivos próprios e crimes omissivos impróprios. Qual é a diferença? Então, a diferença é que o crime omissivo impróprio, ele traz uma conduta comissiva, mas que pode ser praticado por omissão. Por exemplo, o crime de homicídio. O verbo é matar, né? A conduta é matar alguém. Ele pode ser praticada, a conduta pode ser praticada de forma comissiva, ou seja, alguém atira contra o outro e mata, mas pode ser praticado de forma omissiva. Se alguém deixa de alimentar uma criança, certo? E a criança morre de fome, ela pratica homicídio, porque de forma omissiva praticou uma conduta que levou à morte, né, uma outra pessoa. Já os crimes omissivos próprios, eles são os crimes em que o tipo penal descreve a omissão. Ele só pode ser praticado de forma omissiva. Então, quando eu digo deixar de fazer algo, né, eu estou descrevendo uma omissão. E aí vocês podem anotar, sem medo, que os crimes omissivos próprios, essa regra não tem exceção. Então, vale para todo o direito penal. Os crimes omissivos próprios não comportam tentativa. Então, ora, se eu tenho uma conduta que é deixar de fazer alguma coisa, ou a pessoa faz ou não faz, né? Não há tentativa de deixar fazer, porque se ela tentou deixar de fazer e fez, não há o crime, porque ela fez, certo? Então, esses crimes são considerados homicídio próprio, né? Nas duas condutas, porque as duas condutas trazem o verbo deixar e o deixar em relação a fazer algo. E observem, pessoal, que logo depois do verbo deixar, eu tenho um elemento normativo. Elemento normativo é aquele que precisa da interpretação do julgador. Certo? Então, o intérprete da lei, né, o julgador, tem que interpretar o elemento normativo. E o que é esse deixar de fazer? Seria de prover a subsistência. Vamos por parte, eu vou primeiro falar do cônjuge, certo? Deixar
sem justa causa de sobreviver, de prover a subsistência do cônjuge. Vou fazer uma perguntinha aqui para vocês. Muitos de vocês estão fazendo direito de família esse semestre, não é isso? Salvo engano, no mesmo semestre. Quem faz o semestre cheio é o direito de família, eu acho que é nesse mesmo semestre, é verdade? Eu acho que é só no quinto, professor, de Direito de Família. Não é grade obrigatória, não, mas tem muita gente que está fazendo sim. Certo. Mas vamos lá. Mas muitos de vocês já ouviram, pelo menos têm o senso comum sobre o que é a obrigação de prestação de alimentos, né? Já ouviram que o único caso em que nós podemos ter prisão civil é pela dívida de alimentos, né? Já ouviram falar que, né, isso aí a pessoa vai presa mesmo, que isso não tem que pagar. E aí a primeira diferença que eu quero fazer em relação ao abandono material e à obrigação de alimentos, que é a presença desse elemento normativo. Ora, pessoal, se é determinado pela justiça que determinada pessoa tem que pagar uma pensão, vamos por partes, aqui eu estou falando só do cônjuge, daqui a pouco eu entro na parte dos filhos. Talvez na próxima aula, né? Porque senão vai ficar muito quebrado. Se a pessoa tem a obrigação de prestar alimentos ao cônjuge e perde o emprego, ela continua com essa obrigação de prestar alimentos ao cônjuge? É pedido uma revisão do valor, geralmente. Não, antes, sem falar em revisional, Lucas. Pelo que está estabelecido na decretação por sentença de alimentos, certo? Ele pode alegar que está desempregado para não pagar. Se ele passar 3 meses sem pagar, ele não é decretada a prisão dele, não? A prisão é decretada. Não, não cabe, pessoal, essa justificativa. Agora, para o direito penal, né, pelo que a gente leu aí, deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge. Se ele está desempregado, isso seria uma justa causa para ele não prover a subsistência do cônjuge? Sim, né? Então, pessoal, a primeira diferença que há entre a questão do abandono material e a obrigação de prestar alimentos seria exatamente que no direito civil não adianta espernear, certo? Se não for o caso do que o Lucas falou, de entrar com a revisão, uma revisional, né, para que se altere o que está acordado, ou foi homologado, ou foi decretado pelo juiz, a obrigação permanece. Já para o direito penal, há esse elemento normativo. Então, se há justa causa, ele não vai responder pelo crime de abandono material. Então, ele tem uma justificativa para não prover essa subsistência, certo? Então, nesse caso, afastaria o crime. Tranquilo? Então, só para instigar vocês, né, eu vou fazer esse pequeno comentário aqui, é só até o cônjuge. E na próxima aula, que é na quinta-feira, né, a gente continua do abandono material. Certo, pessoal? Registrem aí a matrícula de vocês no chat para registrar a presença. Não saiam da sala até eu parar a gravação, certo? Mesmo que tenham registrado a matrícula, fiquem na sala, porque eu estou testando aqui um complemento no Chrome para capturar a presença de vocês. E eu quero ver se dá certo.
Ok? Todos registraram? Deixa eu ver se esse negócio aqui funciona. Temos 47 integrantes. Não funcionou. O negócio aqui que eu botei nós temos 46 alunos na sala, só capturou 15. Tá furado esse negócio. Mas eu vou registrar pela digitação de vocês. Pessoal, eu vou desligar agora a gravação e vocês fiquem à vontade para